Josué capítulo 10, 11 e 12. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles o céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus da mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué a todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial de Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: Chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué os feriu, e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados os madeiros até a tarde.
E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros. E lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e feriu-a a fio de espada, e destruiu seu rei. A eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, e ela e a seu rei, e a feriu a fio da espada, a ela e a toda a alma que havia nela. Nada deixou de resto. E fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laques e a sitiou, e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laques, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio da espada. E a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Eglon, a Hebron, e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram a fio da espada, assim ao seu rei como todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio da espada. E a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Libna e a seu rei, assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul e as campinas e as descidas das águas e todos os seus reis, nada deixou de resto. Mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barnea até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Sucedeu depois disso que, ouvindo a Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinron, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafote-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, este e todos os seus exércitos com ele, muito povo em multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram, e viram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram e os seguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, e os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela havia feriram a fio da espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego. E a Azor queimou com fogo.
E Josué tomou todas essas cidades e desses reis e todos os seus reis, e os feriram a fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado dos filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio da espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse, para saírem ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquis ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte de Hermon e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon. E desde a campina até ao mar de Quinerete, até o oriente, e até ao mar de Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei. E senhorava no monte Hermon e em Salca e em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e aos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laques, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arad, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro.
o rei de Azor, outro, o rei de Siron, Meron, outro, o rei de Axaf, outro, o rei de Taanac, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joquineão, no Carmelo, outro, o rei de Dor, em Nafatdor, outro, o rei de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo.